Hoje é dia 23 de abril de 2026 e vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico de Romanos. Amém. Hoje vamos entrar numa nova sessão de Romanos, que é a sessão que fala sobre a eleição. A partir do capítulo 9 até o capítulo 11, esse assunto é abordado por Paulo. Mas antes de mais nada, nós precisamos fazer o quê? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Pelas tuas misericórdias, por causa do teu grande amor, Senhor, nos tem mantido em pé para podermos nos reunir, para podermos desfrutar da tua palavra. Senhor, nesse momento queremos realmente dedicar esse tempo para ouvir, para compartilhar a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar em cada coração, fazer morada, ó Senhor, nos alimentar, nos sustentar, nos dar vida, Senhor. Tua palavra é vida para nós. Senhor, abençoe cada um dos que estão aqui nesta sala, também abençoe aqueles que acompanham pelo canal do YouTube. Senhor, fale com cada um de nós. Nós dependemos totalmente do Senhor. Ó Senhor, nos dê a tua presença. Fale para nós, Senhor. Fale com cada um de nós. Amém. Aleluia. Então, nós terminamos a semana anterior a sessão que falava a respeito da glorificação. Capítulo 8, nós terminamos mostrando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que por meio dele é que nós podemos ser mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então vimos que nosso espírito foi regenerado, nós recebemos Deus em nosso espírito, fomos justificados pela fé, estamos sendo santificados por meio da vida de Deus em nossa alma, e o nosso corpo vai ser glorificado na volta do Senhor, quando nós seremos transfigurados, tá certo? Ou teremos dormido no Senhor, ou ainda estaremos em pé. De qualquer forma, aqueles que estiverem dormido no Senhor, que é falecer, né? Vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos vão ter seus corpos transfigurados. Isso é a glorificação, isso é a redenção dos nossos corpos, e como nós vimos, toda a criação almeja, deseja esse momento em que os filhos de Deus vão ser plenamente revelados. Porque esse vai ser o momento também da libertação de toda a criação, desse cativeiro, da maldição que entrou na humanidade, entrou no mundo inteiro por causa da queda do homem, tá certo? Hoje nós vamos ver então vamos entrar nos capítulos 9, 10 e 11, que são uma sessão onde Paulo dirige especialmente para os israelitas, fala com os seus compatriotas. Paulo era judeu e ele tinha muito sentimento pelo povo de Israel. E ele queria que o povo de Israel também conhecesse a Jesus, não ficasse nas coisas do Antigo Testamento, mas também recebessem as coisas da nova aliança, que é celebrada no sangue de Jesus. Mas muitos não aceitaram que Jesus era o Cristo que haveria de vir. Muitos dos judeus não aceitaram e não receberam essa palavra do Novo Testamento, ainda permanecendo nas coisas antigas, tá certo? E aqui Paulo, então, tem um sentimento especial. Eles são eleitos de Deus. Sim, são eleitos de acordo com a história no Antigo Testamento. Eu acho que até antes de a gente entrar nesse capítulo, é bom fazer uma breve recapitulação do que aconteceu no Antigo Testamento, para que a gente se situe também com respeito a Israel. Quem é o povo de Israel? Por que o povo de Israel
é o povo eleito de Deus, é o povo escolhido de Deus. Então, falando de maneira rápida, o homem foi criado para receber Deus conforme a imagem e semelhança de Deus, foi colocado no jardim do Éden, diante dele tinha a árvore da vida, que se ele comesse da árvore da vida, a vida de Deus ia entrar nele, mas também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa, que é a vida satânica, a vida daquele que se rebelou contra Deus. Infelizmente, o homem e a mulher foram enganados e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou no homem, entrou na humanidade. Todos pecaram, porque o pecado passou a ser herança de todos nós. E com o pecado veio a morte. Então, essa é a história do homem. O homem foi expulso do jardim do Éden, mas ainda poderia invocar o nome do Senhor, como muitos invocavam o nome do Senhor, podiam buscar o Senhor, mas infelizmente a gente vê na história de Caim e de Abel. Caim seguiu um caminho próprio, ignorando a Deus, tá certo? Outra parte da linhagem ali de Adão ainda invocava o Senhor, ainda buscava o Senhor, mas o homem foi se afastando de Deus, foi caindo cada vez mais, caindo cada vez mais. Então, a própria queda de Caim é uma amostra dessa situação do homem caindo cada vez mais. Depois também teve a situação em Gênesis 6, estou falando de uma maneira bastante resumida. Em Gênesis 6 aconteceu o quê? A humanidade ignorou o Senhor por completo e teve muitas situações anormais, se unindo a anjos rebeldes, né? E ali fala que o coração do homem, o homem se encheu de violência, se apartou de Deus e o coração do homem estava continuamente mal. O desígnio do coração do homem era continuamente mal e ninguém queria saber de Deus. Só um homem foi achado que andava com Deus e que achou o favor de Deus. Quem era esse homem? Noé. E Noé, ele ouviu a Deus, ele creu em Deus, tanto que ele creu em Deus que ele construiu uma arca, um barcão, certo? Para se livrar, para ser salvo do dilúvio que viria sobre toda a terra. E seria o julgamento sobre toda aquela geração maligna, tá? O homem se corrompeu a tal ponto que não tinha jeito para o homem. Então, Noé construiu a arca, por meio da arca veio o dilúvio, ele e sua família foi salva, são 8 pessoas, né, que foram salvas, e aí depois secou as águas, um novo começo, certo? Um novo começo, Noé com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí começa novamente a proliferar a humanidade, né? A procriação da humanidade e tal. Os animais saem da arca, toda aquela história. E aí, essas pessoas deveriam, então, testemunhar que Deus é um Deus verdadeiro, é o único Deus, e é um Deus que tem zelo, certo? Ele tem ciúmes do homem. O homem não pode abandonar ele e ir seguindo outros deuses. Mas pouco a pouco, mesmo essa descendência de Noé, foram abandonando a Deus. E aí, o que acontece? Quando você abandona Deus, o homem tem corpo, alma e espírito. O espírito do homem, a parte mais íntima do homem, tem a necessidade de adorar a Deus. Mas quando ele abandona a Deus, essa necessidade ainda está lá. E ele vai substituir Deus por deuses, por ídolos, por coisas que ele coloca no lugar de Deus para adorar. Então,
pouco tempo depois de toda essa situação da humanidade, os homens também foram abandonando a Deus e foram elegendo, escolhendo seus ídolos, seus deuses, tal, e até mesmo pessoas eram colocadas num lugar de destaque, como aconteceu com Nimrod. Nimrod foi uma pessoa de renome naquele tempo, algo em torno de 150 anos depois do dilúvio. E Nimrod, ele foi líder na construção da Torre de Babel. Ele criou um reino para si. Deveria haver um reino para o homem? Não. Deus desejava que o homem reinasse para ele, dominasse por Deus. Mas agora, esse Nimrod criou um reino para si mesmo. Tá certo? E ele construiu a Torre de Babel, e ali eles afrontaram a Deus. A torre significava: vamos construir algo tão alto que mesmo que vier dilúvio, nós vamos sobreviver, e nós vamos fazer uma torre cujo topo chegue até ao céu e torne o nome do homem célebre. Deu para entender? O nome do homem. Por isso eu vejo que a questão, quando o Senhor fala para os discípulos, quando vocês orem o seguinte: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Então o nome de Deus é único, santificado, é distinguido. Mas o homem quis colocar o seu nome lá no alto também. Tá certo? Tornar célebre o nome do homem. Isso é uma afronta para Deus. Diz a arqueologia que essa torre foi construída com tijolos. Foi feita tijolos e construído. Em alguns dos tijolos estava gravado o nome de Nimrod. Entenderam? Então, para perpetuar o nome do seu ídolo lá, do Nimrod, como um líder dessa rebelião contra Deus. Deus julgou isso também? Julgou. E aí, nós sabemos a história da Babilônia e tudo mais. Isso acontece no capítulo 11. E aí, os homens, como eu disse, abandonam a Deus, e como tem essa necessidade de adorar algo, fabricam deuses. E às vezes fabricam Deus de acordo com o que eles acham que precisam e que pode ser suprido pelos seus deuses, como se os deuses fossem atender às suas necessidades. Então, criava lá um Deus para mandar chuva, criava um Deus para cuidar da saúde, criava um Deus para providenciar marido ou providenciar esposa. Não é assim que acontece? Então, até hoje tem essas situações, não é verdade? E o verdadeiro Deus estava sendo deixado de lado. Aí entra a história de Abraão, ok? Abraão morava na Mesopotâmia, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, tá? Ele era filho de Tera, ou Terá, de acordo com algumas versões. E o próprio Tera, segundo a história, isso não está na Bíblia, mas segundo a história, ele fabricava ídolos, fabricava deuses. Então ali era uma terra de idolatria. O Senhor apareceu para Abraão, não se chamava Abraão, ainda se chamava Abrão, e falou para Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Abraão não saiu de imediato, mas teve uma situação, o pai dele saiu, foi para uma terra chamada Harã. E ali o Tera morreu, o pai de Abraão morreu, e Abraão, então, foi seguindo o Senhor, foi ouvindo o Senhor e foi para Canaã, tá certo? Então, o capítulo 12 de Gênesis
Vamos abrir Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1, fala o seguinte, página 16. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. O que Deus queria? Uma terra para Abrão, e ali estabelecer uma nação, e essa nação ia adorar quem? O próprio Deus, o Deus verdadeiro. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali, isso aqui é bastante significativo, ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Esse Senhor é Jeová, Javé. Na verdade, a pronúncia é um tanto desconhecida, porque é o chamado tetragrama. São 4 letras, consoantes para nós, né? YH, WH, tá? E aí as vogais não tinham, as vogais foram colocadas depois para ajudar a gente a pronunciar. Então, Jeová, que significa eu sou, tá bom? Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. O que nós precisamos saber? Esse Senhor é o Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Isso também é muito significativo. Então, qual nome ele invocou? O nome do Deus verdadeiro, único Deus. Enquanto as outras pessoas da terra estavam buscando deuses que não são o Deus verdadeiro. Tá certo? Quero falar uma coisa assim para deixar claro. Por trás dos ídolos fabricados pelos homens estão os demônios. Então as divindades que eles adoravam eram, na verdade, demônios. Que eles estavam servindo eram, na verdade, demônios. E os demônios se viravam lá para poder cativar o coração deles. Por quê? Os demônios fazem parte das hostes de Satanás. Certo? Os anjos caídos e os demônios fazem parte das hostes de Satanás. E o que eles querem? Tirar o homem de Deus. Roubar, matar e destruir. Então, se é para cativar o homem com alguma coisa, vamos tentar fazer aqui, vamos tentar dar dinheiro para isso aqui. Sabe aquelas coisas de vender a alma para o diabo? Deu para entender? Então, isso era a busca deles. Faltou Deus para adorar, querem adorar alguma coisa, e os demônios se colocavam ali no lugar de Deus. Mas eram Deus verdadeiro? Não, nunca serão. Certo? Então, Abraão, ele invocou o nome do Senhor. Qual é o nome que nós devemos invocar? É o nome do Senhor. Amém? E aí, eu não vou ler mais versículos aqui, mas vou falar rapidamente. Abraão podia ter filhos? Não podia ter filhos. Ele até tentou ter filho, porque a Sara era estéril, tentou ter filho com a escrava. Aquele filho foi aprovado por Deus? Não. Então tinha o filho da promessa, que seria Isaque. E ali o Senhor falou para Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Então Isaque é chamado de filho da
promessa. De Isaac, depois nasceu Isaac, então. De Isaac, Isaac teve 2 filhos. Quem são? Vocês se lembram? Esaú e Jacó. Mas a primogenitura, que seria de Esaú, ficou com Jacó. E Jacó depois mudou o nome para Israel, tá certo? Depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel teve quantos filhos? 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E aí é o começo da nação de Israel. Então a nação de Israel vem de Abraão, Isaque, Jacó. Em Jacó, nas 12 tribos, é consolidada a nação de Israel. Tá certo? Eles vão para o Egito, são escravizados no Egito, depois eles voltam para onde? Para a mesma terra que Deus prometeu para Abraão, que era a terra de Canaã. Então tem aquela história, saiu do Egito, 40 anos no deserto, etc. e tal. Depois, em Canaã, depois de um tempo, é estabelecido um rei. O primeiro rei foi Saul, mas o rei que Deus queria mesmo era o rei Davi. Tá certo? Então, esse povo de Israel era o povo que adorava a Deus, o Deus verdadeiro. Recebeu a lei para andar de acordo com o desejo de Deus, recebeu as promessas. E os demais povos que adoravam ídolos eram chamados de gentios. Ou seja, eram os outros. Deu para entender? Eles não adoravam a Deus verdadeiro, e eles adoravam deuses pagãos. Então, eles eram os gentios. Tá certo? Alguns se associaram, alguns vieram para fazer parte do povo de Israel, mesmo não sendo de nascimento, alguns se agregaram a Israel. Tem algumas histórias que nós podemos conhecer, vocês podem conhecer. Ruth. Antes da Ruth tem a Raabe. Lembra da Raabe? A Raabe morava em Jericó. Jericó foi conquistada por Israel. Mas a Raabe recebeu a promessa de que não seria destruída sua família seria salva, e ela foi salva. E ela se casou com um israelita, e ela mesma se tornou ancestral de quem? De Jesus. Na linhagem de Jesus, tem lá, está a Raabe. Depois tem a Ruth, a Moabita, que não era de Israel, mas também ela falou algo bastante importante. Ela falou para Noemi: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Tá certo? Então, ela se agregou ao povo de Israel e fez parte também da genealogia de Jesus. Deu para entender? Então, quem seguia o Senhor, quem seguia os mandamentos, os estatutos, as promessas de Deus, era o povo de Israel. Os demais abandonaram a Deus e seguiam outros deuses. Aí, na história, vocês sabem que tem bastante que foram considerados como deuses ali. Até Faraó era tido como um deus, certo? Era tido como uma divindade. Em Roma também os Césares eram tidos como divindades, tá? E aí nós temos o Antigo Testamento, toda a história do povo de Israel. Vocês sabem que o povo de Israel não foi exatamente muito fiel ao Senhor, tá certo? Que em muitas ocasiões também eles abandonaram a Deus e eles também começaram a adorar os deuses dos povos pagãos, dos povos que estavam ali, entre eles ali, e abandonavam a Deus. Muitas vezes o Senhor mandou os profetas, mandou até dominadores contra eles para dar uma lição para eles se voltarem ao Senhor, e muitas vezes voltavam ao Senhor, abandonavam o Senhor, voltavam ao Senhor, tá certo? Até mesmo o templo foi destruído por causa da desobediência de Israel. Mas era o povo
eleito de Deus. Então, voltando para Romanos, o que Paulo está falando, essa palavra que ele está falando, ele está tentando aqui conquistar o coração dos israelitas para que eles se voltem para Jesus. Amém? E sigam a nova aliança e tenham a bênção da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Vamos lá então, capítulo 9 de Romanos. Mas a gente vai aprender bastante coisa aqui que vai ser muito útil para a gente também, tá? Versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então aqui tem algo para a gente explorar aqui também, que Paulo falou a verdade em Cristo, e ele estava falando, não estou mentindo, e comigo testemunha a minha própria consciência no Espírito Santo. A consciência, ela é parte do espírito humano. A consciência é uma função que faz parte do espírito humano. Eu vou relembrar. O homem tem 3 partes. Alma e espírito. Quando a gente fala esse espírito aqui, é o espírito humano, tá certo? Então o corpo, alguns, no primário a gente falava, o corpo é cabeça, tronco e membros. Não é isso que a gente falava? É. A alma não falava, né? Mas a gente aprendeu. A alma tem o quê? A mente, a vontade e a emoção. É a parte psicológica, a nossa parte psicológica. Psique é alma. Então a parte psicológica do homem é mente, vontade e emoção. Mente, o que eu penso, meu raciocínio, tá? Vontade, o que eu escolho, o que eu determino, o que eu desejo. Emoção, meus sentimentos. Tem aí o amor. O amor não é um sentimento? Espero que vocês amem a palavra de Deus. E amemos-nos também uns aos outros. Né? Amém. Então tem o amor, tem a tristeza, tem os sentimentos, tá certo? Essa é a alma do homem. E o espírito do homem tem 3 partes também, 3 funções, que são intuição, consciência e comunhão. Tá certo? Comunhão. Nós contatamos a Deus em nosso espírito. Nós adoramos a Deus em nosso espírito. Nós não adoramos a Deus na nossa mente, nós adoramos a Deus em nosso espírito. A intuição é onde nós recebemos, eu vou falar de uma maneira simples, revelações de Deus, onde Deus fala conosco de uma maneira mais profunda, vamos falar assim. E a consciência é onde nós temos lá a aprovação ou a reprovação de Deus. O que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus quer, o que Deus não quer. E algo que é mais, vamos falar assim, ativo no homem, até mesmo antes de receber o Senhor e ter o seu espírito plenamente ativado, é a consciência. Embora hoje em dia parece que a consciência não está funcionando. Não é verdade? Mas a consciência está lá. O homem faz de tudo para esquecer da consciência, para poder fazer das suas, né? Então, quando você mente, a consciência, lá no seu interior, deve falar, isso não é legal. Acontece ou não? Para nós cristãos deve acontecer de uma maneira mais intensa até. Quando você pega algo de alguém, por exemplo, o Davi, ele teve a oportunidade lá de, quando ele estava sendo perseguido pelo próprio Saul, não sei se vocês lembram da história, mas ali ele estava
o Saul estava numa caverna lá, e o Davi estava naquela... O Saul entrou na caverna, o Davi estava na caverna, e teve a oportunidade de matar o Saul que estava perseguindo ele. Inclusive os seus soldados ali falaram, vamos matar, Deus entregou ele na sua mão. Mas ele falou que pegou, só de pegar as coisas de Saul para depois mostrar para ele, eu tive a oportunidade de matar você e não matei. Mas só de pegar as coisas dele, diz que o coração dele palpitava. Batia mais forte, entendeu? Então, essa é a consciência. Quando você vai fazer algo que Deus não aprova, a seu coração, sua consciência deve acender a luzinha vermelha. Sabe a luzinha vermelha no painel do carro? É. Então, alguns ignoram a luzinha vermelha no painel do carro também. Aí funde o motor, não é? E assim acontece também com a nossa consciência. Alguns ignoram a luzinha vermelha da consciência e funde o motor. Ó Senhor Jesus. Então aqui Paulo está falando que a consciência dele testemunha no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo se uniu ao nosso espírito. Então a consciência está no Espírito e junto com o Espírito Santo testemunha em unidade com o Espírito. Ele não está mentindo. Eu tenho paz, de falar isso para vocês. Eu afirmo que essa é a verdade em Cristo. Deu para entender então a questão da consciência? Amém. Você tem consciência. Eu tenho consciência, todos nós temos a consciência, que é parte do nosso espírito. E agora o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. Lembra da 1 Coríntios 6,17? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou aqui, capítulo 8, versículo 11, de Romanos mesmo, podemos ler. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Onde o Espírito vem habitar? Em nosso Espírito. Amém? Então, algo aqui para a gente reforçar a questão da consciência. E nós, cristãos, precisamos aprender a usar nosso espírito. Agora, nosso espírito não pode ficar amortecido como antes de nós crermos no Senhor. Tá certo? Porque é por meio do nosso espírito que nós temos comunhão com o Senhor, é por meio do nosso espírito que nós adoramos a Deus, servimos a Deus usando o nosso espírito. Claro, nós podemos servir a Deus usando o nosso corpo, mas a origem do nosso serviço deve ser lá no nosso espírito humano, unido ao Espírito de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Bom, versículo 2, capítulo 9. O que ele está falando que está dizendo a verdade? Ele está falando, versículo 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Esse é o sentimento de Paulo com relação aos compatriotas, aos seus patrícios, aos israelitas. E olha o que ele fala no versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Anátema. O que significa anátema? Anátema, essa palavra significa eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. E ele vai num extremo aqui, né? Ele falou, separado de Cristo, por amor dos irmãos dele. Quer dizer, ele tinha tanto afeto, tanto carinho, tanto amor pelos compatriotas, que eu seria até amaldiçoado, eu seria até excluído, até separado de Cristo por causa de vocês. Eu acho que ele foi num extremo grande aí, né? Mas eu acho que ele falou assim para realmente
eles sentirem o peso do sentimento dele. Né? Ele falou, grande tristeza, incessante dor no coração. O peso dele realmente era grande com relação aos seus irmãos israelitas. Versículo 4. Então agora justifica tudo que eu falei antes, tá? Tudo que eu falei antes, aqui a gente vai ver aqui. São israelitas, pertence-lhes a adoção, aqui é a filiação, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, a filiação diz respeito à herança, à hereditariedade, tá? Eles tinham a questão da linhagem, da genealogia para os judeus era muito importante. Então, se você se declarar um judeu, você tem que apresentar qual é a sua linhagem. Quem que é seu pai? Quem que é seu avô? Quem que é seu bisavô? Quem que é seu tetarabisavô? E vai até saber de que tribo você é. Deu para entender? Então, a gente vê em livros como Neemias e Esdras, quando eles estavam voltando da Babilônia para reedificar Jerusalém, o templo e tal, e alguns voltaram e não conseguiam falar qual era a linhagem. E por não conseguirem comprovar qual era a linhagem, eles não poderiam participar da obra do Senhor ali. Deu para entender? Então, essa é a questão da hereditariedade, que aqui fala, é a filiação, tá certo? Também a glória, então pertence-lhes a filiação e também a glória. Quando fala de glória aqui, a gente precisa entender que Deus se manifestou ao povo. Quando foi erguido o tabernáculo no deserto, o Senhor encheu o tabernáculo. Vamos ver lá, Êxodo capítulo 40. Deixando bastante claro que Deus estava com eles ali. 137, no caso aqui. 40 a 34. No 33 fala assim, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, o tabernáculo que o Senhor falou para construir, com todos os detalhes lá, agora está construído, está pronto e foi levantado. Versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor, essa palavra no hebraico é Shekinah, é a glória do Senhor, é a manifestação do Senhor. Então aqui pertence-lhes a glória. Outro momento é segundo Crônicas, na edificação do templo, já em Jerusalém, na Boa Terra já. Segundo Crônicas, capítulo 5. Versículo 13 e 14. Página 600. Talvez a sua página não corresponda, acho que é outra... 5:13. Achou? Tá. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbalos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a
glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então pertence-lhes a glória. Pertence-lhes a glória. O povo de Israel. Eles presenciaram tudo isso. Tá certo? Aqui também, voltando para Romanos, sempre guarde lá Romanos 9, tá? A gente sempre volta para lá. Então, Romanos 9:4, falamos da filiação, falamos da glória, as alianças. Quais alianças? As alianças que Deus fez com Abraão. Tá? Gênesis 17. São várias alianças que foram feitas, mas não vamos citar todas, mas vamos citar algumas aqui para a gente se situar. Gênesis 17:2. Página 20. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Muito bem, vamos lá para Atos, Novo Testamento. Atos capítulo 2, versículo 35. Versículo 20, Atos 3, 25, perdão. Página 1430. Está um pouco histórica a palavra hoje, né? Vamos lá. 3:25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, Deus fez alianças. E essas alianças firmadas com Abraão, com os filhos de Israel no Monte Sinai, em Moabe. Tem os versículos aqui, mas a gente não vai ler todos os versículos. Mas a gente sabe que Deus fez alianças com o povo de Israel. Pertence-lhes as alianças com Deus. Amém? Depois fala o culto, versículo 4 do capítulo 9 de Romanos. Antes, a legislação. Pertence-lhes a filiação, a glória, as alianças, a legislação. O que é a legislação? São as leis, os mandamentos. Êxodo 20, ali o Senhor deu os mandamentos. Tem os mandamentos, tem os estatutos, tem as ordenanças, tá certo? É bastante vasto o que o Senhor deu para eles como leis, a legislação. Nós temos uma Constituição, não temos? Funciona? Não vamos entrar nesse mérito. Mas nós temos a Constituição. Então o povo brasileiro tem a sua Constituição. O povo de Israel tinha a sua Constituição. A Constituição do povo de Israel era dada por quem? Pelo próprio Deus. Então a legislação do povo de Israel era os estatutos, as ordenanças, tudo que Deus, mandamentos, tudo que foi dado pelo próprio Deus. Isso regia a vida civil, a vida de adoração, regia toda a vida da nação de Israel. Tá certo? Então, nós não precisamos ler esses versículos, mas vocês todos conhecem, né? Da Êxodo 20, por exemplo, é um trecho que fala. Vamos lá. Obrigado. Vou aproveitar aqui. O culto. O que é o culto? É o serviço de adoração ao Senhor. O culto é o que o Senhor estabeleceu com os sacerdotes, que tinham o serviço deles, lembra? O serviço dos sacerdotes. Então, se alguém pecasse, e pecava, claro, levava um animal lá para ser sacrificado no lugar dele, para ser justificado,
coberto o pecado dele com o sangue do animal. Naquele tempo era assim, tá certo? Então tinha todas as ordenanças ali para os sacerdotes oficiarem, o serviço dos levitas, então o serviço de adoração ao Senhor. No tempo que foi edificado o templo, também o Davi estabeleceu cantores para louvarem o Senhor. Tudo isso aí faz parte do serviço ao Senhor. Hoje também nós podemos servir ao Senhor, graças a Deus, né? Mas na época era esse serviço que tinha. E as promessas, vamos lá, o culto e as promessas. As promessas são aquelas dadas por Deus a Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Só para a gente ler aqui uma promessa aqui, uma passagem, capítulo 15 de Romanos mesmo, versículo 8. Página 1496, né? Romanos 15, 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, eles tinham também as promessas. Esse é o povo de Israel e o que Paulo está falando. Vocês são eleitos. Vocês são de Deus. Vocês têm tudo isso na história de vocês. Mas vocês precisam fazer agora uma virada. Vocês precisam avançar. Tá certo? As promessas, nas promessas que Deus fez, tem a questão do Espírito. De vocês crerem no Senhor Jesus e receberem agora o Espírito Santo. Tá certo? Então, Paulo está falando tudo isso. Voltando para Romanos 9, 5. Deles são os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, lá, os 12 filhos de Jacó. Tá? E também deles descende o Cristo. Aleluia. Cristo veio de onde? Do povo de Israel. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vamos ler juntos esse versículo 5? Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Quem é Cristo? Cristo é o ungido. Cristo é Jesus. Cristo é Deus. Isso a gente tem que estar bastante claro. Cristo é Deus. Sabe, Graziela? Graziela, né? Hã? Lê. Graziela, lê. Cristo é Deus. Tá? Como que Cristo é Deus? Cristo, mas não é Jesus, aquele homem? É. João 1, 1. Vamos lá. Tudo tem base, né? Página 1386. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo que está falando? É o mesmo Verbo que fala no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo que se fez carne, quem é? Jesus. Cristo é Deus. Por isso que fala, Cristo, o qual é sobre todos, o qual é o Deus bendito. Está bem claro aqui. Hebreus capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Página 1581. Mas, acerca do Filho,
O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Acerca do filho diz o quê? O teu trono, ó Deus. Então o filho é Deus. Quem é o filho? É o Jesus. É Deus que se encarnou. O teu trono, ó Deus. Vamos ler também 1 João 5,20. Página 1619. 1 João 5,20. Não é o Evangelho agora. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Cristo? É o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Mateus que falou esses dias, né, Mateus? Que o colega lá falou que é Miguel? Como é que é? Ele é o anjo Miguel. Não. Jesus não é o anjo Miguel. Jesus é Deus. Amém. Aqui está bem claro. Tá certo? Miguel é outra pessoa. É um anjo mesmo, tá? Então Jesus é Deus. Voltando então. Deles descende o Cristo. Parece que Paulo chegou aqui num ponto crucial, né? Por que Paulo está falando tudo isso? Porque, claro, muitos judeus receberam o Senhor, mas muitos judeus não aceitaram que aquele Jesus era o Cristo. E aqui chegou na questão do Cristo. Deles descende o Cristo. Mateus capítulo 1, ali tem a genealogia de Jesus. Versículo 1 fala assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o Cristo, segundo a carne. Mas ele também é o Deus bendito. Ele é o Deus sobre todos. Ele é o Deus, o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então, esse é Jesus. Só para a gente confirmar aqui. Atos capítulo 2, versículo 36. Quando Pedro estava pregando ali, muitos judeus estavam ouvindo Pedro, na página 1428. 2,36. Atos 2,36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Voltando para Romanos 9, acho que vamos encerrar aqui com alguns versículos aqui. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Uai, o que Paulo está falando aqui? Nós temos que penetrar aqui no coração de Paulo, para entender o que ele está querendo transmitir. Algumas versões falam assim: nem todos os de Israel são Israel. Tem alguma versão que fala assim aí? Alguém está com uma versão? Então aqui fala: nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus
não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, em Isaque será chamada a tua descendência. Paulo quis dizer, é o filho da promessa. Não apenas ser filho na carne, mas tem que receber a promessa de Deus. E qual que é a promessa de Deus? Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 7. Página 1537. Achamos? Vamos lá, então. Vamos ler juntos? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então ele está ligando a promessa à questão da fé. Quem são os filhos de Abraão? Só os que nasceram da carne, da descendência carnal de Abraão? Não. Os que são da fé são filhos de Abraão. E o versículo 14 mostra qual que é a bênção que chegou até nós, né? Vamos ler juntos também? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual que é a bênção, então? É o Espírito. Quando a gente crê no Senhor, nós recebemos o Espírito. E aí também, pela fé, nós tornamos filhos de Abraão. Por quê? Os da fé é que são filhos de Abraão. Para a gente encerrar, capítulo 4 de Romanos, versículo 16. Página 1482, né? Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Amém? Aleluia. Então, por um lado, os israelitas têm a promessa, as promessas, as alianças, o culto, a legislação, os serviços e tal, mas agora eles precisam receber o Espírito, tá certo? Eles são eleitos de Deus, mas eles precisam avançar, é isso que Paulo está falando. E a gente vai ver aqui, Paulo vai ainda tentar ajudá-los, vamos falar dessa maneira, de uma maneira mais persistente aqui. Amém? Amém. Mas graças ao Senhor, nós somos os da fé. Amém. Jesus é o Senhor.